Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Gaspar Maurício Pamplona, um corredor já conhecido da comunidade gasparense e que no final de julho participou de uma ultramaratona em Portugal. Foram 281 quilômetros por um terreno diversificado, com um trajeto com belas paisagens e muita coisa para contar. Hoje ele veio aqui para falar um pouquinho dessa experiência. Muito obrigada pela presença, Maurício. Então, conta pra gente, como que surgiu essa oportunidade de participar dessa ultramaratona em Portugal? Bom, a gente vem sempre acompanhando e participando de provas longas, que é o tipo de prova que eu gosto, né? É uma prova bastante técnica, onde exige bastante concentração. E por internet e até participando em outras provas, eu soube dessa prova em Portugal. Então, logo já criou-se o desafio, que por ser uma prova bastante difícil, né, a gente resolveu encarar para ver o que dava. A ideia era terminar a prova, né, que são 281 quilômetros e teria 66 horas para fazer. Então, esse era o objetivo, tentar concluir essa prova, o que é muito difícil em função da temperatura alta durante o dia e temperatura baixa durante a noite. A diferença de temperatura não seria tão importante, mas pelo desgaste, isso prejudica bastante e torna a prova bem mais difícil a partir da segunda noite da prova. Então o desafio era esse, ultrapassar essas barreiras e infelizmente eu não consegui. Eu fiz 155 quilômetros em 27 horas, estava mais ou menos dentro do programado, que era fazer esses 150 quilômetros em 24 horas, mas, infelizmente, por determinação médica, eu fui retirado da prova. E conta para o pessoal lá de casa que não sabe o que é uma ultramaratona ou diferenciar a ultramaratona de uma corrida como a gente já é acostumado a ver. Quais são as principais dificuldades desse tipo de prova? Como que funciona? Ultramaratona são todas as provas que contêm mais de 42.195 metros, que seria a distância da maratona. Só que a gente busca desafios maiores, né? Então, sempre provas acima de 100, 150, essa com 280. 2 anos atrás eu fiz uma de 270 na selva amazônica. Então, o desafio maior é esse, né? Conseguir ultrapassar essas barreiras. Isso vem cansaço, sol, frio, né? As noites que a gente precisa passar, eu prefiro passar correndo à noite e tentar ir mais devagar durante o dia, mas a partir da segunda noite sempre as condições são mais difíceis, a gente dorme, a gente sonha, a gente tem alucinações, acorda e vai seguindo, né? Então esse é o desafio, procurar provas onde exigem bastante da gente, bastante técnica, bastante cabeça, para que a gente consiga ultrapassar essas barreiras. E para participar dessas provas, você faz um treinamento específico? Como que é a sua rotina antes de viajar para um lugar desse e participar de uma prova como essa? Sim, é um bom treinamento, né, tanto da parte física, com relação à musculação, eu faço musculação e faço pilates, uma parte alimentar, que é um acompanhamento por nutricionistas, né, e a parte técnica de corridas, que eu tenho uma treinadora também que faz as planilhas minhas de treino. Então, são treinos praticamente 5 vezes por semana, né, específicos para cada prova que a gente faz. Então, para essa prova, eu treinei para isso, né? Um pouco de longas distâncias. O que não me permitiu muito foi fazer uns treinos à noite para ir acostumando a correr à noite, né? Que a gente perde essas horas de sono e tem que se manter sempre atento, né? Então, procura-se treinar o máximo possível. E as provas, não são provas de velocidade, né? Elas são provas de resistência. E isso é o que a gente se prepara. Então, prepara para enfrentar, para ter resistência para enfrentar essas provas. E o que você traz de aprendizado dessa participação nessa prova? Bom, toda a prova, ela nos traz muitas coisas boas, né? Independente de ter concluído a prova ou não. Até uma das mensagens que eu recebi depois da prova foi:
Se ela fosse fácil, ela não seria um desafio, ela seria apenas um treino. Então é isso que a gente busca, desafio. E desafio, às vezes a gente supera, às vezes não, né? Então o lema sempre foi tentar sempre, né? Conseguir às vezes, mas desistir jamais. E eu não vou desistir, eu vou voltar até eu conseguir completar essa prova. Então fica esse desafio. Todos os erros que eu cometi nessa prova, né? As minhas deficiências, o que aconteceu de negativo vai servir como lição e que eu tenho que corrigir para a próxima vez que eu for e para qualquer outro tipo de prova, né? Então a gente aprende muito. E também as amizades que a gente faz, a conversa com esses companheiros de prova, seja antes ou depois da prova, ou mesmo durante as provas, é muito importante. Isso para a gente é uma escola, né? São amizades que realmente ficam, são pessoas que estão ali competindo contigo, mas preocupado também, te ajudam muito, pouco se importando com o resultado. O importante para a gente sempre é que todos terminem. E a gente procura sempre que o maior número de pessoas concluam a prova. Nós largamos em 55 pessoas e 30 conseguiram concluir. Então, dá para perceber que a dificuldade é bastante grande. E eram 8 brasileiros, né, participando dessa prova apenas. Como que você se sente sendo bem dizer, o único gasparense, né, a estar lá representando a cidade de Gaspar numa maratona desse nível? Bom, sempre que eu participo, acho que é uma honra muito grande poder representar, primeiramente, a minha cidade e depois o meu estado, porque também era o único catarinense que estava lá. E somar a equipe de brasileiros, né? E carregar essa bandeira, que a bandeira que eu carreguei durante a prova é essa. Então, a bandeira do Brasil. E eu tinha a bandeira de Gaspar na mochila, que era para a chegada, não foi utilizada. Vamos utilizar ela no ano que vem. Mas sempre com muito orgulho, procurando cumprir cada etapa de maneira honrada, dando o meu melhor, fazendo o máximo de esforço possível, para que, mesmo não concluindo, eu saia da prova orgulhoso da minha participação. E assim foi, né? Então, ano que vem, vamos estar lá de volta e vamos botar essa bandeira de Gaspar na chegada. E para aquelas pessoas que têm o interesse de, quem sabe, começar a treinar para participar de provas mais difíceis, qual que é o teu recado? Dá o primeiro passo, né? Então, tem que tentar. Uma hora vai dar certo, uma hora a gente vai conseguir. E a partir da primeira vez que a gente consegue, a gente não para mais. Então, não basta ter vontade e não dar o primeiro passo, né? As distâncias, cada um vai ter que se adaptar à sua condição. Ele não vai começar a correr hoje para uma prova de 40, 50 quilômetros. Quando eu comecei a correr, eu comecei a treinar para correr a prova de São Silvestre, que é uma prova que tem só 15 quilômetros. E jamais imaginava eu correndo uma maratona, que seria os 42. E hoje eu estou tentando provas acima de 200 quilômetros. Já concluí algumas fiquei pelo caminho. Mas é isso, é tentar, uma hora vai dar certo. É não desistir nunca. Tá certo, então. Muito obrigado, Maurício, pela presença, né? E que venham cada vez melhores resultados.